Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo aí sempre muita informação, notícias e a programação aí de automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E para abrir o programa dessa segunda-feira, hoje nós vamos falar muito de tudo que aconteceu no fim de semana esportivo. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com mais programa Amigos Esportes na internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Amigos Esportes. Já estamos de volta em definitivo com o nosso programa Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro, Série A. Em São Paulo, na Arena Corinthians, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 2-0, abriu 9 pontos para o vice-líder Flamengo e é líder absoluto do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Com a derrota, a Ponte Preta caiu para a 13ª colocação com 15 pontos, acendeu a luz amarela de atenção e começou a olhar a zona do rebaixamento com preocupação. O Corinthians abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Após rebote, Guilherme Arana cruzou e Jadson encheu o pé para marcar. No primeiro ataque do segundo tempo, o meia Rodriguinho cruzou na medida para o atacante Jô bater de chapa sem chances para o goleiro Aranha. E quem foi o carinha do jogo de novo? O goleiro Cássio do Corinthians. Antes, o atacante Emerson Sheik caiu dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Outro atacante foi encarregado da cobrança. Luca escolheu o canto e o goleiro Cássio defendeu o quarto pênalti seguido em 2017. Final de jogo, Corinthians líder absolutos 2, Ponte Preta 0. Em Santos, na Vila Belmiro, no último domingo, o Santos venceu o São Paulo por 3-2 e subiu para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Com a derrota, o São Paulo dormiu na vice-lanterna com 11 pontos e aguarda o Messias, o técnico Dorival Júnior, para sair da degola. O carinha do jogo, o atacante Copete, marcou os 3 gols santistas. O primeiro aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, após rebote do goleiro Renan Ribeiro. Copete só tocou para o gol. O segundo gol do Santos foi de cabeça no contrapé do goleiro Renan Ribeiro, Copete aos 8 minutos do segundo tempo. O terceiro gol de Copete foi de primeira, o chute saiu mascado e entrou também no contrapé do goleiro Renan Ribeiro aos 21 minutos do segundo tempo. A história poderia ser diferente quando Lucas Prato foi derrubado por David Braz dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Lucas Prato cobrou e perdeu a chance de marcar o primeiro gol do tricolor, mas o São Paulo continuou em busca do gol e descontou com Shailon após rebote do goleiro Vanderlei na pequena área aos 30 minutos. E o São Paulo diminuiu, cobrança de falta, a bola ficou viva na grande área e Arboleda encheu o pé para marcar os 41 minutos da etapa final. Final do clássico Sansão, Santos 3, São Paulo 2. Em Belo Horizonte, no Mineirão, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 3-1 e interrompeu a sequência de 4 vitórias consecutivas e caiu para a 5ª colocação. Com a vitória, o Cruzeiro assumiu a 6ª colocação com 17 pontos. O Cruzeiro abriu o marcador com Thiago Neves, toque de categoria na saída do goleiro Fernando Praz, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro ampliou com Hudson, cabeceou no meio do caminho e enganou o goleiro Fernando Praz aos 42 minutos da primeira etapa. Já no segundo tempo, o Palmeiras descontou com William Bigode de cabeça aos 18 minutos. E já nos acréscimos, o Cruzeiro garantiu a vitória com Elber, que chutou 2 vezes para marcar. Final de jogo, Cruzeiro 3, Palmeiras 1.
Em Goiânia, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, no jogo para fugir do Z4, o Vitória da Bahia venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Vitória abriu o placar com André Lima aos 36 minutos do primeiro tempo. O Atlético Goianiense empatou com Andrigo aos 23 minutos do segundo tempo. E aos 41 minutos da etapa final, o William Correia garantiu os 3 pontos para o Vitória. No Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, o clássico carioca será mais lembrado pela violência das torcidas organizadas do que pelo futebol, infelizmente. Dentro de campo, o Flamengo venceu o Vasco da Gama por 1-0. O único gol da partida foi de Everton aos 17 minutos do segundo tempo. Em Chapecó, na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Paranaense empataram em 1-1. Logo aos 2 minutos de jogo, o Atlético Paranaense inaugurou o marcador com Sid Clay. E aos 16 minutos também da primeira etapa, Lucas Marques empatou para a Chapecoense. Em Salvador, na Arena da Fonte Nova, o Bahia arrancou o empate com o Fluminense em 1-1. O Fluminense marcou primeiro aos 12 minutos da primeira etapa com Wellington Silva. E aos 38 minutos da etapa final, o Bahia empatou com João Paulo. Em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Avaí surpreendeu e venceu o Grêmio por 2-0. Os gols aconteceram no segundo tempo. Simeão, de fora da área, marcou um golaço para o Avaí aos 28 minutos. E aos 40 minutos no contra-ataque, Júnior Dutra garantiu a surpreendente vitória do Avaí em Porto Alegre. Final de jogo, Grêmio 0, Avaí 2. E no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Botafogo Carioca arrancou o empate com o Atlético Mineiro em 1-1, porque o Atlético Mineiro abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo com Marlone. E o Botafogo conseguiu o empate aos 48 minutos da etapa final com Roger, o pai da Júlia. Classificação. A classificação momentânea da Série A, o líder é o Corinthians com 32 pontos, segundo vem o Flamengo com 23, terceiro o Grêmio com 22, quarto o Santos com 20, quinto o Palmeiras com 19, em sexto estão Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro, todos com 17 pontos. Nono lugar vem Vasco, Botafogo, Coritiba, todos com 16 pontos. 12º é o Sport, 13º Ponte Preta, 14º Atlético Paranaense e 15º Chapecoense, todos com 15 pontos. 16º é o Bahia, 17º Vitória, 18º Avaí, todos com 12 pontos. 19º vice-lanterna é o São Paulo com 11, na lanterninha em 20º lugar o Atlético Goianiense com 7 pontos. Próximos jogos. E no complemento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, jogo que acontece hoje, segunda-feira, 10 de julho, às 8 horas da noite, em Curitiba, no estádio Couto Pereira, tem Coritiba e Sport Recife. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Campeonato Brasileiro. Dançando gostosinho. Série B. Se quiser, pode dançar lagadinho. Em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude venceu o Guarani por 2-0 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Apesar da derrota, o Guarani continua ali na cola, na vice-liderança com 22 pontos. Logo aos 2 minutos de jogo, o Juventude saiu na frente com Thiago Marques. E aos 5 minutos da etapa final, o Juventude garantiu a vitória com Juan Renato de cabeça. Final de jogo entre os líderes, Juventude 2, Guarani 0. Em Belém, no estádio da Curuzu, na terça-feira passada, o Londrina venceu o Paysandu por 2-1. Em Natal, no estádio do Frasqueirão, na terça-feira passada também, o Náutico conseguiu a primeira vitória na Série B ao vencer o ABC por 1-0. Em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, o Santa Cruz venceu o Brasil por 3-0. O Santa Cruz abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com Derlei.
Aos 42 minutos, João Paulo ampliou para o Santa Cruz e aos 27 minutos da etapa final, Ricardo Bueno fechou a conta. Em Goiânia, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Goiás venceu a Luverdense por 3-1. O Goiás saiu na frente com Alex Alves aos 30 minutos do primeiro tempo. O Goiás ampliou com Michael aos 6 minutos do segundo tempo. O Goiás marcou o terceiro com Thiago Luiz aos 16 minutos também do segundo tempo. E aos 44 minutos da etapa final, o Luverdense marcou o seu gol de honra com Eduardo. Em Curitiba, no estádio Dorival Brito, Paraná Clube e América Mineiro empataram em 1-1. O América Mineiro saiu na frente com Renan Oliveira aos 43 minutos do primeiro tempo. E o Paraná Clube empatou com Gabriel Dias aos 7 minutos da etapa final. Em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, o Ceará venceu o Figueirense por 2-0, com um gol em cada tempo. O primeiro gol do Ceará foi de quem? Ele mesmo, Pedro, quem abriu aos 24 minutos do primeiro tempo. E Ricardinho, aos 12 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do Ceará. Em Porto Alegre, no gigante da Beira-Rio, Internacional e Criciúma ficaram no empate em 1-1. O Criciúma saiu na frente logo aos 5 minutos de jogo com Lucão. E o Internacional arrancou o empate aos 47 minutos da etapa final com Klaus. Em Barueri, na Arena Barueri, Oeste de Barueri e Vila Nova de Goiás empataram em 2-2. O Oeste saiu na frente com Mazinho aos 36 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 13 minutos, o Vila Nova de Goiás empatou a partida. O Oeste voltou a ficar na frente do placar com Leandro Amaro aos 30 minutos. E já nos acréscimos da etapa final, Maguinho arrancou o empate para o Vila Nova de Goiás. Se você quiser, pode dançar largadinho. Classificação. Vai no balanço do vento, dançando e dançando. A classificação da Série B após 12 rodadas, o líder é o Juventude com 25 pontos, segundo vem o Guarani de Campinas com 22, terceiro o América Mineiro, quarto o Vila Nova, ambos com 20 pontos. Quinto é o Ceará, sexto o Internacional de Porto Alegre, ambos com 18 pontos. Sétimo é o Santa Cruz, oitavo o Goiás, nono o CRB, décimo o Paraná Clube, todos com 17 pontos. 11º é o Londrina, 12º o Criciúma, 13º o Boa Esporte, 14º Oeste de Barueri, todos com 16 pontos. 15º Brasil de Pelotas com 14, 16º Paysandu com 13, já na zona do rebaixamento 17º Figueirense, 18º ABC, 19º Luverdense, todos com 12 pontos. 20º é o Náutico com apenas 5 pontos. Se você quiser, pode dançar largadinho. Próximos jogos. Vai no balanço do vento, dançando e dançando. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B está programada para a super terça, amanhã, 11 de julho, às 7h15 da noite, no Heriberto Ulsa em Criciúma, tem Criciúma e Paysandu. No mesmo horário, no Bento Freitas, em Pelotas, tem Brasil e Oeste de Barueri. Já no Estádio do Café, em Londrina, tem Londrina e ABC. Às 8h30 da noite, lá no Castelão, em Fortaleza, tem Ceará e Internacional. No mesmo horário, no Serra Dourada, em Goiânia, tem Vila Nova e Paraná Clube. Também tem no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, jogo entre alviverdes, entre o Guarani, vice-líder, e o Goiás. Também às 8h30 da noite no Estádio Independência, em Belo Horizonte, tem Clássico Mineiro da Série B entre América Mineiro e Boa Esporte. Mais tarde, às 9h30 da noite, as outras 3 partidas. Na Arena Pernambuco tem Náutico e o líder Juventude. Também tem lá no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, Luverdense e Santa Cruz. E no Rei Pelé, em Alagoas, tem CRB e Figueirense. Se você quiser, pode dançar. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver tudo o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C. Vê se me entende, por favor. Eu sou do Campeonato Brasileiro, você demole o voo. Você demole o Série C. amor.
Em Tombos, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, a Tombense venceu o Macaé do Rio de Janeiro por 2-1. A Tombense saiu na frente com Wellington Carvalho aos 6 minutos do primeiro tempo e 5 minutos depois, Rafael Costa empatou para o Macaé e aos 27 minutos da etapa final, Max garantiu a vitória da Tombense. Em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, Bragantino e Tupi não saíram do 0-0. Em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda e São Bento de Sorocaba também não saíram do 0-0. E em Erechim, no Colosso da Lagoa, Ipiranga e Botafogo de Ribeirão Preto empataram em 1-1. O Ipiranga saiu na frente com André Luiz aos 28 minutos do primeiro tempo e o Botafogo do Ribeirão empatou com Mário aos 48 minutos da etapa final. Classificação. A classificação momentânea do Grupo B do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C, o líder é o Botafogo de Ribeirão com 14 pontos, segundo estão Ipiranga, São Bento de Sorocaba, Tupi de Minas Gerais e Tombense também de Minas Gerais, todos com 13 pontos. Sexto é o Volta Redonda com 12, sétimo estão Macaé, Joinville e Bragantino com 10 pontos. Em décimo, o Mojimirim com 7 pontos. Próximos jogos. E o encerramento da 9ª rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C acontece hoje, segunda-feira, 10 de julho, às 9 horas da noite em Mojimirim, no estádio Vaio Chaves. O Mojimirim recebe o Joinville na fuga contra a Zona da Degola. Resultados. Em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Motoclube venceu Fortaleza por 1-0. O único gol da partida foi de Vinícius Paquetá aos 30 minutos do primeiro tempo. Em Maceió, no estádio Rei Pelé, CSA e Cuiabá não saíram do 0-0. Em João Pessoa, no estádio Almeidão, o Sampaio Correia venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. O Botafogo abriu o placar logo aos 2 minutos de partida com Dico. O Sampaio Correia empatou com Isaac aos 16 minutos do segundo tempo. E 6 minutos depois, Iltinho garantiu a vitória do Sampaio Correia. Em Belém, no estádio do Mangueirão, o Salgueiro de Pernambuco surpreendeu e venceu o Remo do Pará por 1-0. O único gol da partida foi anotado por Cárcio Ortega aos 41 minutos do primeiro tempo. Classificação. A classificação momentânea do Grupo A do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C, o líder é o CSA com 18 pontos, segundo vem o Sampaio Correia com 15, terceiro Fortaleza, quarto Botafogo da Paraíba, os dois têm 14 pontos, quinto é o Remo do Pará com 12, sexto vem o Cuiabá com 10, sétimo Confiança, oitavo Asa, ambos com 9 pontos, em nono está o Motoclube, décimo Salgueiro, os dois têm 8 pontos. Próximos jogos. E pelo encerramento da 9ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C, acontece hoje, segunda-feira, 10 de julho, às 8h30 da noite em Aracaju, no estádio Lorival Batista. O Confiança do Sergipe recebe o Asa de Arapiraca. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana para a Copa Paulista 2017. Em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária venceu o Linense por 3-0. Os gols da Ferrinha aconteceram um atrás do outro apenas no segundo tempo. Léo Castro aos 14 minutos, Renato Kaiser aos 15 minutos e Léo Castro de novo aos 16 minutos, todos do segundo tempo. Em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, Penapolense e Noroeste empataram em 1-1. Os donos da casa saíram na frente com Dimba aos 23 minutos do primeiro tempo e 7 minutos depois os visitantes empataram com Rodrigo Tiuí.
E em Rio Claro, no estádio Benitão, o Velo Clube perdeu para o Mirassol por 2-1. O Velo Clube ainda saiu na frente com Matheus aos 14 minutos do primeiro tempo. O Mirassol empatou ainda na primeira etapa com João Férez aos 24 minutos. E o Mirassol virou com Matheus Gabriel aos 26 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 1 da Copa Paulista 2017, a líder é a Ferroviária de Araraquara com 6 pontos, segundo vem 15 de Piracicaba e Mirassol, ambos com 3 pontos, quarto é o Noroeste de Bauru com 2, quinto o Velo Clube, juntamente com a Penapolense que marcaram 1 ponto, em sétimo a Linense que ainda não pontuou. A terceira rodada do Grupo 1 da Copa Paulista 2017 está programada para o próximo sábado, às 4 horas da tarde, do Dr. Alfredo de Castilho em Bauru. O 15 de Piracicaba enfrenta o Noroeste. Já às 6h30 da tarde, no Tenente Carriço em Penápolis, tem Penapolense e Mirassol. No estádio Gilbertão, às 7 horas da noite, o Velo Clube de Rio Claro enfrenta a Linense. Em Indaiatuba, na última sexta-feira, no estádio Ítalo Mário Limoges, a Atibaia e Internacional de Limeira empataram em 1-1. Logo aos 2 minutos de partida, o Atibaia abriu o placar com Gueguel. E ainda na primeira etapa, aos 10 minutos, Moisés empatou para a Internacional de Limeira. Em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Rio Branco de Americana perdeu para o Desportivo Brasil por 1-0. O único gol da partida aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo com Hélio. E em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, Osasco Audax e São Paulo empataram em 2-2. O São Paulo marcou seus gols no primeiro tempo com o artilheiro Bissoli aos 11 minutos e também aos 32 minutos. O Osasco Audax reagiu na segunda etapa com Wesley Bolinha aos 27 minutos e Samuel aos 45 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 2, o líder é o Taboão da Serra, segundo o Desportivo Brasil, os dois têm 3 pontos. Terceiro é o Osasco Audax, Internacional em quarto, quinto Atibaia, todos com 2 pontos. Sexto é o São Paulo, sétimo Rio Branco de Americana, ambos com 1 ponto. A terceira rodada do Grupo 2 da Copa Paulista acontece no sábado, às 3 horas da tarde, em Porto Feliz. A Inter de Limeira enfrenta o Desportivo Brasil. Já no Décio Vita, em Americana, tem Rio Branco e Taboão da Serra. E no domingo, às 10 horas da manhã, São Paulo recebe o Atibaia. Em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, Nacional e Portuguesa de Desportos não saíram do 0-0. Em Santos, no estádio Urico Mursa, o Taubaté venceu o Santos por 1-0. O único gol da partida foi de Sabino contra aos 28 minutos da etapa final. Em São Paulo, no estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido popularmente como Rua Javari, Juventus e Água Santa empataram em 1-1. O Água Santa saiu na frente com Flávio Carioca aos 13 minutos do segundo tempo e aos 30 minutos da etapa final, Douglas empatou para o Juventus. Em Santos, no estádio Urico Mursa, Portuguesa Santista e São Caetano empataram também em 1-1. Os donos da casa saíram na frente com Pedro Henrique aos 15 minutos do primeiro tempo e ainda na etapa inicial, Regis empatou para o São Caetano. A classificação do Grupo 3 da Copa Paulista, o líder é o Taubaté, segundo a Portuguesa, ambos com 4 pontos. Terceiro vem São Caetano, Juventus, Água Santa e Nacional, todos com 2 pontos. Sétimo é o Santos, oitavo a Portuguesa Santista, ambos com 1 ponto. A terceira rodada do Grupo 3 acontece já nesta sexta-feira, 14 de julho, às 8 horas da noite, lá no Vale do Paraíba, tem Taubaté e São Caetano. No sábado, às 3 horas da tarde, 2 partidas. No Nicolau Alayon, na capital, tem Nacional e Portuguesa Santista. Em Diadema, tem Água Santa e Santos. Às 10 horas da manhã, no Canindé, no domingo, tem Portuguesa e Juventus.
agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da A1. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Em Santos, no estádio Urbano Caldeira, popularmente conhecido como Vila Belmiro, o Santos venceu novamente o Iranduba do Amazonas e está na final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da A1. O Santos começou com tudo. Logo aos 4 minutos de jogo, a artilheira Solly James chutou na saída da goleira Ruby para inaugurar o placar. O Iranduba do Amazonas empatou aos 28 minutos do primeiro tempo, num lance infeliz de Brena, que tocou a mão na bola dentro da área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Jane deixou tudo igual em 1-1. Na volta do intervalo, o Santos começou arrasador e aos 7 minutos de novo, Solly James tocou com precisão na saída da goleira Ruby e recolocou o Peixe na frente. Precisando de 2 gols para se classificar, o Iranduba lançou-se ao ataque e aos 34 minutos Mari empatou a partida novamente. O Iranduba do Amazonas se empolgou e foi ainda mais para o ataque e aos 47 minutos levou o contra-ataque. Brena acertou um lindo chute do ninho da coruja e garantiu a vitória e a primeira classificação à final do Santos. Final de jogo, Santos 3, Iranduba do Amazonas 2. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Em Barueri, na Arena Barueri, o Corinthians venceu o Rio Preto por 1-0 e está na final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da A1. Precisando da vitória para ir à final, o Corinthians pressionou o Rio Preto desde o primeiro minuto de jogo, só que o único gol da partida só foi acontecer na segunda etapa aos 16 minutos com um gol da zagueira Pardal. Final de jogo, Corinthians 1, Rio Preto 0. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira. O primeiro jogo da grande final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da A1 acontecerá na próxima quinta-feira, 13 de julho, às 6h30 da tarde, com o mando do Santos, que receberá o Corinthians na Vila Belmiro. E o segundo jogo da grande final acontecerá na outra quarta-feira, 19 de julho, às 4h30 da tarde, com o mando do Corinthians, que receberá o Santos na Arena Barueri, em Barueri. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira. O programa Ai Amigos Esportes na internet está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima segunda-feira a todos. Comecinho aí de semana, vá com calma, vá suave na nave. E conto com todos vocês amanhã, terça-feira, com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. É segunda-feira, muita coragem, é vida que segue e até amanhã. I just wanna feel real love. Automobilismo, Feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. vôlei Just wanna feel real love. e outras modalidades. Living. Ai Amigos Esportes.